Olá, gente, estamos de volta. A próxima aula é de conceitos da semana 6. Nessa aula eu gostaria de falar um pouco de energia. É mais um bate-papo do que realmente algum conteúdo de física. Na verdade é um conteúdo de física também. Mas eu gostaria que vocês entendessem alguns conceitos interessantes de energia. É até um pouco difícil de falar, porque a energia está presente de maneira tão diversa e muitas vezes até mal usada, né, esse termo, que ao mesmo tempo é um tema extremamente intuitivo e usa bastante o senso comum, e ele também pode enganar a nós mesmos, né? Muitas vezes pessoas que estão na área já há muito tempo. Então, o que é energia? Essa é uma pergunta que dificilmente algum físico conseguiria responder. A energia, o professor Gil disse, né, que Leibniz disse que energia é a força viva, alguma coisa assim. Eu achei interessante essa definição, mas eu gosto de usar uma outra definição que aparentemente eu mesmo criei, que é: energia é uma moeda de troca. E é uma moeda de troca porque tudo que você vai fazer, absolutamente tudo que você vai fazer, né, se envolve algum fenômeno físico, então, se envolve algum fenômeno físico, você de alguma maneira tem energia envolvida de alguma maneira. E a energia é justamente o que vai promover ou permitir algum fenômeno físico acontecer. Ou porque você deu energia para o sistema, e por conta dessa energia, qualquer que seja a forma, aconteceu o fenômeno físico, ou porque o sistema já estava dotado de alguma energia e ele tendia a perder essa energia de alguma maneira. E isso está presente de uma maneira tão grande na nossa vida que a gente nem percebe. Por exemplo, numa lâmpada comum, a gente tem dois eletrodos, uma lâmpada fluorescente, a gente tem dois eletrodos, tem gás, né, nesse tubo, né, entre esses eletrodos, eu aplico uma corrente entre esses eletrodos, aí essas partículas de gás, ou essas moléculas de gás, elas sentem um campo elétrico, elas são aceleradas, e quando elas chegam em um dos eletrodos, elas perdem energia e emitem luz. E ao longo do tempo, quando elas são aceleradas, elas também vão se chocando com outras moléculas e podem também liberar luz. Então essa é um exemplo razoavelmente simples e comum de fenômenos físicos que envolvem energia. Eu usei uma corrente elétrica que eu já produzi de uma outra maneira, né? Muitas vezes pela queima de algum combustível ou energia hidrelétrica. Essa energia elétrica, né? Essa corrente elétrica foi transportada ao longo de milhares de quilômetros até chegar na nossa casa. Aí eu uso essa corrente elétrica para criar, né, um diferencial de potencial entre dois eletrodos com gás no meio. Aí essa energia elétrica é convertida no campo elétrico para acelerar partículas, então já transforma a energia elétrica em energia cinética, e energia cinética em energia potencial, e através dos choques, que são as colisões que a gente viu na aula anterior, eu tenho liberação de energia, muitas vezes na forma de luz. Essa luz vai converter em várias outras energias, energia térmica, né, pode se converter até em energia sonora, acho que não, aí também já é demais. Mas vocês veem, são vários tipos de energia, e para que
envolvendo vários fenômenos. E para que esses fenômenos ocorressem, precisava de uma energia anterior. Vocês podem pensar que até mesmo a energia elétrica gerada numa estação hidrelétrica, ela foi primeiramente gerada pelo Sol, né? Porque o Sol que esquentou a água dos oceanos, que fez essa água evaporar, aí choveu lá na cabeceira do rio, aí o rio foi represado e gerou a energia elétrica. Foi pro poste. Então, vocês veem que é um ciclo de geração de energia. O Sol, por sua vez, se vocês forem entender como é que o Sol produz energia, é uma coisa fantástica, né? Então as coisas não são nem tão complicadas como muitas vezes a gente acredita, e elas também não são tão simples quanto a gente gostaria que fossem. Mas então, sobre energia. A gente tinha falado na aula anterior sobre energia cinética. É dado por essa formulinha, meio de mv ao quadrado. Então é uma energia associada à velocidade ou ao movimento. Então se eu tiver uma partícula estacionária, ela não tem velocidade igual a zero, consequentemente, ou isso implica que a energia cinética dela é zero. Isso faz bastante sentido. Se a velocidade é igual a zero e você jogar essa velocidade nessa fórmula, 0 ao quadrado é zero, 0 vezes a massa, qualquer que seja, pode ser uma massa muito pequena, muito grande, não importa, vai ser zero. Meio de zero é zero, então a energia cinética é zero, sem muita discussão com relação a isso. Agora, isso quer dizer que a energia dessa partícula é zero? A resposta é não. Porque uma partícula, um corpo qualquer, ela pode ter vários outros tipos de energia associada a ela num determinado momento que não seja exatamente energia cinética. Então, mesmo que ela esteja parada, ela pode ter alguma energia atuando, né? Alguma energia que ela simplesmente possui. É estranho e difícil falar isso, mas mesmo uma partícula parada lá em cima de uma mesa, ela tem uma energia. Agora, que energia essa partícula pode ter, mesmo estando parada? Ela pode ter várias. Ela pode ter uma energia térmica, porque afinal de contas ela tem uma certa temperatura. Se ela estiver em equilíbrio com o ambiente, quer dizer que vai estar na mesma temperatura do ambiente. Então, se o ambiente estiver a 30 graus, essa partícula vai estar a 30 graus também. Então, ela vai ter uma energia térmica associada a essa temperatura. Sem muitos detalhes. Só quero dizer que a temperatura dela não é zero absoluto, então logo ela está em equilíbrio com o ambiente, então logo ela tem uma energia térmica. Vamos parar por aí. Ela também tem uma energia associada à massa dela. Isso daqui vocês devem se lembrar. A famosa energia relativística. Também vamos parar por aqui, só uma questão de curiosidade. Mas o que é mais interessante para a gente nesse momento, se ela estiver em cima de uma mesa, ela também vai ter o que a gente chama de energia potencial. E no caso da energia potencial gravitacional, que é a que a gente está falando agora, porque existem outros tipos de energias potenciais, a energia potencial gravitacional é dada pela massa, vezes a aceleração da gravidade, vezes o
que a gente vai chamar agora de altura. Tá legal? A energia potencial é uma energia que potencialmente, vocês podem entender assim, que potencialmente a partícula pode perder. Bom, a energia térmica, se a partícula está em equilíbrio com o ambiente, ela não vai perder energia térmica. A energia relativística não faz muita diferença porque a partícula não vai se desfazer em energia assim do nada. Então a gente também pode descartar a energia relativística. A energia cinética a gente já tinha dito que era zero, né, porque ela está parada, mas ainda assim, pelo fato de ela estar acima do solo, essa partícula tem uma energia potencial gravitacional. Uma outra energia potencial que existe é a energia potencial elástica, mas isso a gente vai ver mais para frente. Agora, qual é a diferença entre uma partícula que está em cima da mesa e uma partícula que está no chão? A gente pode entender que uma partícula em cima da mesa, um corpo qualquer em cima da mesa, ele vai cair alguma hora, por algum motivo. Um gato vai lá e dá um tapa, a mesa está um pouco inclinada, então pouco a pouco a partícula vai ganhar um pouquinho de velocidade, então vai ter energia cinética e vai cair. Então, o fato da partícula estar em cima da mesa quer dizer que é o que a gente chama de um estado não estável, um estado metaestável. De qualquer jeito, é um estado que não é o estado fundamental, que é justamente o que acontece quando uma partícula está no chão. E a gente diz que o estado fundamental da partícula é o chão, porque do chão ela não passa. A gente pode colocar assim. Isso é simplesmente uma questão, como posso dizer, de ponto de vista. Porque o chão, se você cavar um buraco, ele também vai ser um estado metaestável. E aí, o nosso novo estado fundamental vai ser o fundo do poço. Eu espero que eu não esteja divagando demais. Normalmente a gente assume o chão como estado fundamental, porque do chão não passa. Mas se a gente cavar um buraco, o nosso novo estado fundamental vai ser o fundo do poço. Espero que isso ajude vocês a lembrar essa matéria. Tá legal? Então perceba que é sempre uma questão de ponto de vista. Então, se eu considerar que o chão é o meu estado fundamental e do chão passa, eu desconsiderar essa parte do poço, então a energia potencial vai ser dada pela massa da partícula, vezes a aceleração da gravidade do local, vezes a diferença de altura vertical entre a posição que ela ocupa inicialmente e o estado fundamental. Então, se essa mesa tiver 1,5 metro de altura, então para calcular a energia potencial desta partícula, eu vou usar aqui no H 1,5 metro. Agora, se eu considerar que tem um fundo do poço, olha, eu vou ter a energia potencial. Como a gente só vai falar de energia potencial, eu vou descartar esse IG, né, que é a energia potencial gravitacional. Então, se eu considerar que tem o fundo do poço, eu posso dizer que a partícula tem energia potencial na mesa, ela tem energia potencial no chão e tem energia potencial no poço. Só que agora, como a energia potencial do meu poço
Eu posso dizer que é zero, porque do poço não vai passar mais. Então todas as outras vão ser em relação ao poço. Porque eu adotei que aqui é o meu nível fundamental, então a altura dele é zero. Tá legal? É claro que para calcular a energia potencial do chão, neste caso, eu teria que considerar a massa, a aceleração da gravidade e a altura do chão em relação ao fundo do poço. Então, eu poderia calcular duas energias potenciais da partícula sobre a mesa, uma em relação ao chão e outra em relação ao fundo do poço. Então percebo que, de novo, é sempre uma questão relativa, né, de ponto de vista, o que a gente está considerando. Novamente, se eu considerasse simplesmente esse caso mais simples, né? Partícula em cima da mesa, partícula no chão. Então eu tenho uma energia potencial aqui em relação ao chão. Então se eu for calcular a energia potencial da mesa em relação ao chão, chamar de energia potencial total, vai ser igual a energia potencial da mesa menos energia potencial do chão. Se a gente for considerar que exista ou não uma energia potencial da partícula no chão, se a gente tomar como base que a energia que o chão é o nosso estado fundamental e do chão não passa, a energia potencial do chão é zero. E aí a gente não precisa se preocupar. E por que eu fiz todo esse lenga-lenga? Uma maneira talvez um pouco impertinente de mostrar que muitas vezes eu não tenho um caminho direto da mesa para o chão. Eu tenho um degrau. Então, se a partícula fizer esse caminho, primeiro ela está em cima da mesa, depois ela, sei lá, cai para a cadeira e depois ela vai para o chão, quer dizer que ela vai ter uma energia potencial nesse estado, nessa posição, que vai ser uma energia potencial entre esses dois estados. Ela vai ser menor do que a energia potencial dela em cima da mesa, só que ela vai ser maior do que a energia potencial quando ela estiver no chão. E lembre-se que a energia potencial, ela sempre leva em consideração a altura h. Então, quanto maior a altura, consequentemente, maior a energia potencial gravitacional. Agora, o que aconteceu com a energia nesse meio tempo? A energia total, eu digo. Então, vamos transformar o nosso degrau numa rampa. Eu preciso avisar que este conceito que a gente está trabalhando agora de energia potencial ou energia cinética vai ser tão importante, mas tão importante em Física 2, vai ser importante de uma maneira tão incrível que o semestre, aliás, o bimestre inteiro de Física 2, vocês vão trabalhar com esses conceitos de energia potencial e energia cinética. Então, essa é uma ótima oportunidade para vocês fixarem muito bem esses conceitos na mente de vocês. A hora de tirar dúvida é agora.
Então, normalmente nesses exercícios, né, que envolvem energia potencial e energia cinética, a gente trabalha com sistemas perfeitos, né, que a gente não tem perda de energia por atrito ou por alguma qualquer outra força indesejável, né, resistência do ar, força de atrito, a dissipação da energia na forma de som, de vibração, etc. Então, a gente fala que a energia potencial ela é convertida diretamente em energia cinética, que por sua vez pode ser convertida em energia potencial, que pode ser convertida novamente em energia cinética e assim sucessivamente. E muitas vezes essa conversão ela não é total. Eu posso pegar um pouco da energia potencial de um objeto e transformar em energia cinética, mas não toda. Até um ponto que o objeto ainda tem energia potencial. E depois eu posso transformar essa energia cinética, essa parcela da energia potencial inicial, em energia potencial novamente. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, no caso de uma rampa, inicialmente eu coloco a bolinha aqui em cima e estou segurando ela. Então eu posso dizer que a velocidade é igual a zero. A partir do momento que eu solto essa bolinha, vai ter uma reação, né, da força-peso atuando sobre essa bolinha e a inclinação da rampa, que vai fazer com que a bolinha simplesmente desça a rampa. Aí o que acontece? Isso é uma coisa bastante intuitiva, né? Lembre de vocês andando de skate ou de patins numa rua inclinada quando eram crianças. Vocês começavam bem devagar, né? Sem problema, sem problema. Aí de repente vocês perceberam que perderam totalmente o controle do patins ou do skate. Aí quando chegou na metade vocês pensaram: Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, meu testamento, minhas coisas vão para não sei o que lá. Por quê? Porque a resultante das forças faz com que vocês vão ganhando a velocidade, né? No começo é um pouco, tanto quanto imperceptível, mas depois aparece uma velocidade bastante considerável. É justamente por causa da força resultante entre a força-peso e a superfície da rampa, da rua inclinada. O que está acontecendo aqui é simplesmente a energia potencial que eu tinha aqui em cima em relação ao nível da rua, né? Em relação a um ponto qualquer que estaria mais estável. Então, essa energia potencial referente a essa altura, ela começa a ser convertida em energia cinética. Quando a gente chega neste ponto aqui, que a altura é zero em relação ao nível do solo, a energia cinética é máxima e a energia potencial é igual a zero. Que, de novo, chegou no nível zero, do chão não passa, então a altura relativa é igual a zero, a energia potencial é igual a zero. Então toda a energia potencial que eu tinha aqui no começo da rampa, ela foi convertida neste ponto totalmente em energia cinética. Tem alguns exercícios muito interessantes que a gente vai trabalhar muito bem esses conceitos. Agora, o que acontece aqui no meio da rampa? Como vocês podem perceber, eu ainda tenho uma altura em relação ao que eu considerei como o meu estado fundamental, como o nível do chão. Então, isso significa que a energia potencial ela é diferente de zero. Ela é maior do que zero. Vou colocar maior do que zero. Quer dizer que até esse momento, somente uma parte da energia potencial tinha se convertido em energia cinética. Eu tenho uma certa velocidade, só que a velocidade não é a velocidade máxima. Quando eu chego neste ponto, toda a energia potencial foi convertida em energia cinética, logo eu tenho energia cinética máxima e, consequentemente, a velocidade é igual à velocidade máxima.
Percebam que isso a gente já aprendeu nas semanas anteriores. A velocidade de um objeto, segundo a primeira lei de Newton, né? Segundo todas as leis de Newton, a velocidade ela só é alterada quando você, de alguma maneira, fornece ou retira energia do sistema, ou porque tem uma força atuando. Essa força é uma maneira de falar que você está dando ou retirando energia do sistema. Uma partícula que tem uma determinada velocidade, se eu aplicar uma força na mesma direção da velocidade, a velocidade aumenta. Se eu aplicar uma força contrária à direção da velocidade, a velocidade diminui. O que estava fazendo com que a velocidade desse objeto aumentasse era justamente a força resultante, a componente, né, da força-peso, que atuava na direção horizontal ao plano, né? Vocês devem se lembrar que, nas aulas anteriores, que quando você tem um objeto que está apoiado num plano inclinado, ele tem uma componente na mesma... A força, né? A força-peso vai ter uma componente na direção perpendicular ao plano, né? Que estaria assim. E, consequentemente, uma força normal, né, que vai ter a mesma intensidade. E eu vou ter uma componente na horizontal. E é justamente essa componente na horizontal, né, que vai estar horizontal ao plano, é essa força resultante que vai permitir, que vai ocasionar o movimento, a aceleração do objeto. Quando chega aqui no nível plano, eu tenho força-peso, eu tenho força normal, e eu não tenho nenhuma força atuando na horizontal. Quer dizer que quando chega neste estado, né, no piso plano, não vai ter nenhuma força atuando nessa bolinha. Quer dizer que ela não vai acelerar e não vai desacelerar. Então, por isso que a gente fala que ela está na velocidade máxima. O que vai acontecer a partir daqui já é uma outra história. A gente pode complicar um pouco mais a situação que a gente vai ver nos exercícios. Mas, a priori, se não tem nenhuma força atuando na bolinha, né, porque a força-peso já não tem mais nenhuma componente na horizontal, quer dizer que aqui ela está na velocidade máxima. Então, essa matéria de energia, ela meio que junta os conhecimentos que a gente tinha anteriormente, só que do ponto de vista da energia. Então, a energia potencial nesse estado era máxima. Ao longo da descida da rampa, a energia potencial foi sendo convertida em energia cinética, quer dizer que a velocidade foi aumentando. Quando chegou no final da rampa, a energia cinética era máxima, porque toda a energia potencial foi convertida, o que significa que a energia potencial neste ponto é igual a zero. A energia potencial é igual a zero em relação a esse plano. Se eu considerar que tem uma outra descida aqui para frente, aí já é uma outra história. Mas fechando o exercício aqui, né, fechando esse exemplo aqui, é o que acontece. Bom, para encerrar, eu queria dar um outro exemplo bastante interessante. E também começar com outro conteúdo que vai ser bastante útil nessa semana de Física 1. Que é a definição de trabalho. Trabalho é simplesmente a energia associada a um deslocamento. Da mesma maneira que eu tenho energia cinética associada à velocidade, trabalho é energia associada ao deslocamento. Beleza.
Então vamos considerar o seguinte caso. Eu tenho o chão e eu tenho uma caixinha. E perto dessa caixinha eu tenho uma plataforma elevada. E eu preciso colocar essa caixinha em cima da plataforma elevada. Então o que eu preciso fazer primeiramente? Eu preciso deslocar essa caixinha daqui até aqui, até essa posição. Então ela vai ficar aqui. Percebam que eu estou considerando mais ou menos o centro de massa. Então eu vou ter este deslocamento, primeiramente, e depois dessa posição eu tenho que colocar ela em cima da plataforma. Então depois de ter esse deslocamento, eu vou ter ai, caramba! Eu vou ter este deslocamento. Bom, eu posso associar um trabalho, né, que é a energia associada ao deslocamento, nessas duas situações. Só que elas ao mesmo tempo vão ser diferentes. Você trabalha, eu vou precisar realizar trabalho nesse objeto para deslocar dessa posição para essa e depois dessa para essa. Só que eu calculo de maneira diferente. Por quê? Quando eu não tenho o peso atrapalhando ou ajudando o deslocamento, o trabalho é calculado pela força vezes o deslocamento. É a força que eu aplico para ter esse deslocamento vezes o deslocamento em si. Então eu posso aplicar uma força de 10 newtons. Normalmente a gente trabalha com forças constantes para o objeto se deslocar dessa posição para essa. E aí eu vou ter um deslocamento realizado, por exemplo, 10 metros. Só que dessa posição para essa, eu vou ter que trabalhar contra a gravidade. Então o que eu posso fazer para calcular a energia, né, o trabalho, a energia associada a esse deslocamento, é calcular a energia potencial do objeto que está elevado, como se ele já tivesse chegado à posição final. E é justamente isso que significa a energia potencial, né, aplicada a essa situação. É a energia que eu gastei para fazer com que o objeto passasse dessa posição para uma posição elevada em relação ao chão. Então, neste caso, vou chamar isso aqui de WE, né, de trabalho para elevação. Trabalho para elevação vai ser igual à energia potencial do objeto em cima da mesa já. Claro que nesse caso, muitas vezes pode assumir que a energia é uma grandeza escalar, uma grandeza escalar, então ela vai precisar de sinal de sentido. Por exemplo, energia potencial vai ser igual a menos o trabalho realizado. Tudo bem? Bom, e o que isso significa? Que eu tive que realizar trabalho para deslocar horizontalmente o meu objeto, força vezes distância, né, ou força vezes deslocamento, e para conseguir levantar esse objeto da posição no chão para uma posição elevada, eu tive que realizar trabalho também. Só que neste caso, eu tenho a força-peso atuando de maneira a atrapalhar esse deslocamento. Então percebam que
considerando essa fórmula aqui, eu tenho o peso, que é simplesmente massa vezes a aceleração da gravidade, vezes um deslocamento vertical. Chamar de SY. Então, percebam a analogia que tem entre o trabalho horizontal e um trabalho vertical. No trabalho horizontal, eu preciso exercer uma força sobre o objeto de maneira que ele tenha um deslocamento na horizontal. Na vertical, o trabalho que eu gasto para elevar um objeto vai ser igual ao peso dele, mg, vezes o deslocamento vertical. Então, tem uma semelhança bastante grande. A questão é que eu preciso vencer a força-peso para conseguir levantar o objeto. Tá legal? Bom, a gente também poderia entrar em alguns outros conceitos de potência, etc., mas esses conceitos eles são melhores trabalhados em exemplos práticos. Tá legal? Então eu só queria mostrar alguns exemplos para vocês, falar um pouco de energia, que é sempre muito interessante. Então a gente vai voltar com esses assuntos na resolução dos exercícios. Vai ter mais uma aula de conceitos, que algumas pessoas me pediram aulas de revisão de trigonometria, e eu vou fazer uma aula de trigonometria para física, então vai ser uma coisa bem simples, bastante aplicada ao que a gente vê em física, e depois a gente começa com os exercícios, tá legal? Então, obrigado pela atenção, a gente se vê no próximo vídeo.